E se fosse possível reconstruir tijolo por tijolo o cenário da sua maior felicidade, só para descobrir que a memória, na verdade, é uma prisão? E se o grande amor da sua vida fosse, no fundo, o arquiteto da sua própria ruína? Olha, essa não é bem uma história de amor, é a memória de um crime, contada pelo único suspeito. A gente começa essa história pelo fim, pelo olhar de um homem amargurado, um tal de Dom Casmurro, que está tentando desesperadamente juntar os cacos de um passado que a mente dele mesmo envenenou. E o convite que ele faz é para a gente ser o júri de um crime que talvez só tenha acontecido dentro da cabeça dele. Mas sabe como é? Para entender toda essa escuridão, a gente precisa voltar para a luz. Voltar para os dias em que ele era só o Bentinho e o universo inteiro, o universo cabia no olhar de uma menina chamada Capitu. Pensa só, tinha um muro que, em vez de separar as casas deles, na verdade unia seus mundos. Era ali, sabe, nas conversas secretas, que eles construíram um universo só deles, um lugar seguro, longe das regras e das promessas do mundo dos adultos. O amor dos dois não foi feito de grandes declarações, não. Foi construído nos pequenos gestos, nos códigos secretos. Uma intimidade que parecia impossível de quebrar, sabe? Ela foi tecida ali, nos detalhes que só duas almas muito conectadas conseguem enxergar. E eles nem precisaram de palavras para se declarar. O muro falou por eles. Os nomes ali gravados, Bento e Capitolina. Aquilo foi a confissão. Uma promessa silenciosa que eles tinham certeza que seria eterna. Só que o destino, muitas vezes ele já está escrito antes mesmo da gente nascer. E em cima desse amor tão puro, pairava uma sombra. Uma promessa antiga que ameaçava engolir todo o futuro que eles sonhavam juntos. Era uma promessa da mãe de Bentinho, feita a Deus. E essa promessa era basicamente a sentença de morte pro amor deles. Pensa bem, como é que duas crianças poderiam lutar contra um destino que foi selado com o sagrado? E foi aí que a inocência teve que dar lugar para a estratégia. O amor deles virou uma luta. Uma luta desesperada e secreta contra aquele destino que foi imposto. De repente, duas crianças tiveram que virar arquitetas do próprio futuro. E bem no centro de toda essa luta, de toda essa história, está o maior enigma de todos, a própria Capitu. Ou, para ser mais exato, os olhos dela. Olhos de ressaca. Já parou para pensar nisso? Uma força que te puxa para dentro, sem a menor chance de escapar? Naqueles olhos, Bentinho não via só o amor dele. Ele via também um medo crescendo. Eram olhos que prometiam o paraíso e, quem sabe, o abismo. E é aqui que está o coração de todo o conflito do Bentinho. Ele via a Capitu como mais mulher do que ele era homem. Uma admiração que era gigante, mas que, com o tempo, se transformou no veneno da suspeita. Bom, o tempo passa. Incrivelmente, eles vencem o destino. Eles se casam. Mas a verdadeira batalha, essa estava só começando. E não era contra o mundo. Era dentro da mente do Bentinho. Uma mente que começa a construir um caso, uma acusação devastadora contra a mulher que ele mais amava. A amizade com o outro casal, Escobar e Sancha, parecia perfeita. Sabe, muitas risadas, jantares, confidências. Mas para uma mente que já está inclinada para a dúvida, essa proximidade toda virou o terreno perfeito para a sementinha do ciúme começar a brotar. A partir daí, o ciúme dele começa a distorcer tudo, cada memória, cada olhar, tudo vira prova, uma prova irrefutável da maior das traições. O amor da vida dele, de repente, se torna a principal suspeita no tribunal que ele montou dentro da própria cabeça. E a prova final, a mais torturante de todas, essa estava dentro de casa. No rosto do filho Ezequiel, ele não se enxergava mais. Ele via o fantasma do melhor amigo, assombrando cada gesto, cada olhar daquela criança. E aquela certeza dele, não importa se era uma verdade terrível ou só uma fantasia doentia, ela se torna uma força de destruição massiva. O resto é só silêncio e ruína. Uma única sementinha de dúvida foi o suficiente para envenenar 3 vidas inteiras. Exílio, morte e uma solidão que parece não ter fim. Esse foi o preço da suspeita. Foi o fim trágico daquela que parecia ser a maior história de amor. E agora, depois que a poeira baixa, em meio às ruínas, uma única pergunta fica ecoando. Uma pergunta que, na verdade, assombra o Brasil há mais de um século. Capitu, foi culpada ou inocente? A gente precisa lembrar de uma coisa crucial. A história inteira é uma memória.
E ela foi construída por um narrador que é amargurado, ciumento e, sinceramente, nada confiável. A gente só vê o que ele quer que a gente veja. Só sabe o que ele escolhe contar. É como ser jurado num julgamento onde só a acusação pode falar. Será que aquela mulher calculista que ele descreve no final já existia dentro daquela menina inocente lá do comecinho? Ou será que o ciúme dele foi tão poderoso, mas tão poderoso, que acabou criando um monstro que nunca existiu de verdade? A dúvida que destruiu a vida dele, agora ela é nossa. As provas, pelo menos as do acusador, foram todas apresentadas. Agora, a decisão final é de quem lê, porque a verdade sobre a Capitu, ela não está aqui nessa nossa conversa, nem em nenhuma outra. A verdade está escondida nas entrelinhas, nas pausas, nos silêncios de um dos maiores livros já escritos. O veredito é seu. Leia o livro e dê a sua sentença.